Danilo, e o que você tem feito aí também, que eu noto no mercado, que a gente tem uma grande dificuldade, que é na parte de diário de obra, né? Porque a partir do momento que eu contrato ali um fornecedor, né, uma construtora, enfim, qualquer pessoa do setor, e eu consigo trabalhar bem essa questão da tecnologia no diário de obra de modo que eu não fique fazendo isso manual, porque a gente tem dificuldade, inclusive, de acesso de internet. Sim. Né? Então, o que você traz aí de dicas, o que você já tem aí para oferecer para essa galera? Hoje, eu vejo assim que, principalmente o empreiteiro ali, o engenheiro, ele acaba utilizando ferramentas que não são próprias para isso, para gerar esse tipo de informação, né? Então, às vezes o cara faz o diário de obra dele ali no próprio WhatsApp, relata o que aconteceu, tira a foto e manda eventualmente para o cliente, né? Então, é informação? Né? Mas se você consegue estruturar isso de uma maneira mais otimizada, digamos assim, por exemplo, existem hoje softwares que você consegue fazer um relatório de obra muito mais fácil, fica na nuvem, então assim, você não consome memória do seu celular, né? Outra coisa, assim, você acaba tendo mais facilidade para encontrar essa informação, que isso é um grande problema, né? As obras, assim, uma obra, sei lá, de um apartamento de 100 metros quadrados. Às vezes ela pode durar 3, 4 meses, né? E depois que você fechou a parede, por exemplo, se você tiver que resgatar uma foto da instalação hidráulica que você fez dentro de um grupo no WhatsApp que você tinha com o cliente, nota a ineficiência que isso traz, né? Então, assim, para você conseguir... Isso se você tiver a foto, né? Às vezes, tive meu celular roubado. Ou então é do próprio funcionário. Exato, seu funcionário amanhã saiu e levou as fotos, né? Então, assim, só para citar um dos exemplos, né? Hoje a gente tem tecnologia bastante para fazer relatórios de obra de uma maneira muito mais otimizada, muito mais rápida, muito mais organizada. E uma coisa que eu sinto, assim, o nosso mercado, ele de certa forma, ele é um mercado que não tem uma boa fama, digamos assim, né? Então, todo mundo foge de fazer uma obra, de fazer uma reforma, de construir uma casa, né? Então, assim, o cliente ele já entra com uma certa carga do tipo, putz, vou me enganar, vai dar errado, vai atrasar, eu sou leigo nisso. Quando você, por menor que você seja, né, pensando como prestador de serviço, se você consegue se mostrar de uma maneira mais profissional, você melhora naturalmente a experiência do seu cliente, né? Então, de novo, a gente não está falando do relatório de obra como uma tecnologia. Não, a gente está falando de um relatório de obra como uma tecnologia que vai, inclusive, te ajudar a passar uma impressão melhor para o seu cliente de organização. Inclusive quebrando um pouco aquela ansiedade. Como que tá? Avançou, não avançou? Sim. Então... o cara ele viu algum detalhe ali que está incomodando. E de repente, se ele tem acesso àquilo em tempo real, por exemplo, tudo bem, eu vi ontem, deixa eu ver como que está hoje. Sim. Você quebra um pouco aquela ansiedade, né? Acho que do ser humano, inclusive. A gente brinca assim, quando o cliente está em obra, geralmente ele causa problema. Pode estar tudo muito certo, mas assim, o cliente ele é leigo, né? Então, assim, quando ele vai na obra, eventualmente vê uma atividade ali que está rolando e não tem a explicação de maneira adequada, ele vai ficar inseguro, ele vai questionar, e aí a gente volta na questão da ineficiência. Se você consegue gerar, por exemplo, uma coisa simples, que é um relatório de obra, com um relatório fotográfico, com as explicações das atividades, com um cronograma bem postado ali para o seu cliente ver de maneira remota, naturalmente ele vai ficar menos preocupado, naturalmente ele vai menos na obra, naturalmente ele vai te questionar menos. Então, assim, de novo, a gente está voltando num ponto de eficiência. O relatório por si só, ele é só um relatório, mas ele vai te gerar horas que você vai ter ali com menos interação com o cliente, com menos questionamento e fora a questão da confiança que você gera, né? Construcast, arquitetura, engenharia, construção.